Boa tarde, hoje veremos um pouco sobre equações do primeiro grau, tá bom? Então, essa aula será basicamente com exercícios. Eu vou explicar como é que faz cada uma dessas esses quatro itens, A, B, C e D, tá bom? Então, vamos começar pelo item A. O item A é 2x mais 1 igual a 29. Bom, aqui nós temos uma equação. A equação, para ser equação tem que ter uma variável, no caso aqui é x, tá bom? A variável x. E também tem que ter uma igualdade. Então, para ser equação tem que ter uma variável e também uma igualdade. A gente diz que uma equação é uma sentença matemática aberta, ok? Com igualdade é uma equação. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que resolve a equação? Primeiro a gente tem que saber uma coisa. Os termos que tem x, vocês devem separar ele antes da igualdade, que a gente chama de primeiro membro. No caso aqui, o primeiro membro é formado por 2x mais 1. E o segundo membro é formado apenas pelo 29. Então, o que é que eu vou fazer? Vou copiar aqui embaixo, tá bom? Só para não atrapalhar, já que eu coloquei os nomes ali em cima. Eu devo separar o x no primeiro membro e o que não tem x para o segundo membro, beleza? Então, primeira coisa que eu faço, eu identifico qual termo que tem x. Bom, o único termo que tem x é esse aqui, que é o 2x, né? Então, o que é que eu faço com ele? Eu deixo ele antes da igualdade. Vamos olhar a posição dele. Ele está antes da igualdade no primeiro membro? Tá, né? Não está antes? Então, continua 2x. Tem mais algum com x? Não, só tem ele. Como não tem mais nenhum, eu coloco a igualdade. Agora, depois da igualdade, eu devo colocar os termos que não tem x. Quais que não tem x? Vou marcar eles aqui. Esse não tem x e também esse. Os que não tem x devem ficar no segundo membro, depois da igualdade. Observem a posição do 29. Ele está depois da igualdade, não está? Então, ele vai continuar depois da igualdade. Então, continua 29. Observem a posição do mais 1. O mais 1 ele está antes da igualdade, ele vai para depois da igualdade. Uma coisa importante é, quando o número muda de membro, ele troca o sinal, inverte o sinal. Se está mais 1 antes da igualdade no primeiro membro, então no segundo membro, depois da igualdade, fica menos 1. Ok? Então aqui nós vamos ter 2x igual a 29 menos 1 dá 28. Continuando, nós vamos ter aqui que o x é igual a 28 dividido por 2. Por que dividido? Observem que aqui era mais, ficou menos, né? E aqui, por que dividir por 2? Porque aqui é multiplicação. 2x é 2 vezes x, tá bom? E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, por isso, o x é igual a 28 dividido por 2, que dá 14. Então, o valor de x nessa equação é 14. Tranquilo? Vamos fazer o item B agora. Item B, vou copiar ele aqui. 7x menos 20 mais 4x igual a 8x menos 200 e mais 21, tá bom? Então, a gente sabe que aqui é o primeiro membro, né? E que aqui é o segundo membro. E que eu devo fazer separar o x do primeiro membro. Qual que tem x? Identifico quais que tem x, esse e esse. Tá bom? Eles devem ficar no primeiro membro. E agora olhamos a posição deles. Esse está no primeiro membro, antes da igualdade? Está. Está, né? Antes da igualdade, então continua 7x. Esse também está antes, não está? Então continua mais 4x. Olha, esse aqui está depois da igualdade. Professor, mas o 8 não tem sinal aqui. Quando não tem sinal é mais, tá bom? Então, ele está depois da igualdade mais. Então, antes da igualdade, ele fica menos. Então, fica menos 8x. Tranquilo? Ele estava mais depois da igualdade, então antes fica menos. Tem mais algum termo que tem x? Não, eu coloquei todos. Então, o que é que eu faço agora? Coloco o sinal de igualdade. Agora, eu devo colocar os termos que não tem x. Quais que não tem x? Esse, menos 200, o mais 21 e o menos 20, tá bom? Então, vamos começar colocando os valores. Posso colocar na ordem que eu quiser, tá bom? Mas eu gosto de colocar sempre os que estão depois da igualdade primeiro. Então, eu vou começar colocando menos 200. Ele está depois da igualdade, continua depois da igualdade. Estão vendo aqui a igualdade?
Continua depois, né? Então, continua menos 21, com o mesmo sinal. Ou menos 200, com o mesmo sinal. O mais 21, ele está depois da igualdade. Vai continuar também mais 21. Por que continuou mais 21? Porque continuou depois da igualdade. Vamos olhar agora o menos 20. O menos 20, ele está antes da igualdade. Então, como ele tem que ir para o segundo membro, depois da igualdade, então vai ficar mais 20. Ok? Então, vamos calcular agora. Agora, esses termos, se tem x, dá para calcular, não dá? Então, vamos calcular. Como tudo tem x, é tudo x aqui. Vai ficar 7x mais 4x vai dar 11x. 11x, né? 11x menos 8x dá 3x. Dei para calcular, eu calculei. Vamos calcular agora esse aqui. Menos 200. Deixa eu fazer aqui. Do lado, né? Menos 200 mais 21 mais 20. É isso. Aqui vai dar menos 179, né? Mais 20. Isso aqui dá menos 159. Então dá menos 159. Então eu coloco menos 159. Tá bom? Então, aqui é 3x igual a menos 159. Aqui é uma multiplicação, né? Que eu já disse. Então, ao invés da multiplicação, é divisão. Então, tem que x é igual a menos 159 dividido por 3. Isso dá x igual, bom, o sinal de menos repete. E 159 dividido por 3 dá, bom, 150 por 3 dá 50. E 9 por 3 dá 3. Então, fica menos 53. Esse é o valor de x. Ok? Pronto, está respondido. Vamos para o item C agora. O item C, nós temos 14y menos 320 igual a 200 mais 6y. Esse caso a variável é y. Eu troquei. Você pode usar a letra que você quiser, tá bom? Pode aparecer, mas aparece mais com frequência o x. Nesse caso eu fiz com y, só para mudar um pouquinho. Então, separo o y no primeiro membro, esse e esse, né? 14y. Lembrando aqui a igualdade, né? Ele está antes da igualdade, continuou do mesmo jeito. Esse está depois da igualdade, então tem que vir para antes. Então, troca o sinal, vai ficar menos, né? Tá mais 6y, fica menos 6y. Coloquei todos os termos se tem y, então coloco o sinal de igual. Agora eu coloco os que não tem y. Eu vou destacar aqui esse e esse. Bom, vamos lá. O 200 está depois da igualdade, continua 200. E o 300, menos 320 está antes da igualdade, tem que passar para depois, então troco o sinal. Tá menos, fica mais. Mais 320. Daqui eu vou ter 14y menos 6y dá 8, é? É 8? É 8y. Igual a 200 mais 320 dá 520. Então, y é igual a 520 dividido por 8. Ok? Bom, e 520 dividido por 8 dá 65, tá bom? Então, o valor de y é 65, então tá feito ali o item C. Vamos para o item D. Inclusive, esse item D, que eu coloquei de propósito, ele tá em uma questão que eu passei do determinante para vocês, tá bom? Vocês olharem aí a última questão, uma questão de determinante. Então, vejamos o item D, então. Vou separar o termo que tem x no primeiro membro, ok? Aqui lembrando é o primeiro membro, né? E aqui é o segundo membro. Qual que tem x? Esse e esse. Vou separar eles no primeiro membro. Vai ficar 12x e menos 2x, porque eles estão no primeiro membro e continuaram no primeiro membro antes da igualdade, né? Agora, já que eu coloquei todos que tem x, eu coloco a igualdade e vou colocar os que não tem x, que eu estou marcando aqui. Esse e esse. Tá bom? Então, primeiro eu vou colocar o 0. Ele está depois da igualdade, continua depois da igualdade. Então, continua 0. Agora o 16. O 16 ele está antes da igualdade, né? É só olhar aqui a igualdade. E ele vai para depois. Como aqui está mais 16 antes da igualdade, então depois da igualdade fica menos 16.
Observe o mais 2. O mais 2 ele está antes da igualdade. Então, depois da igualdade vai ficar menos 2. Esse menos 16 ele está antes da igualdade também. Então, ele tem que ir para depois, vai ficar mais 16. E o menos 12 ele está antes da igualdade. Então, depois da igualdade vai ficar mais 12. Continuando, vamos calcular então os termos que tem x. Nós temos aqui que 12x menos 2x vai dar 10x igual. E vamos calcular aqui. Bom, 0 menos 16 dá menos 16. Fica menos 16 menos 2 dá menos 18. Menos 18 mais 16 dá menos 2. E menos 2 mais 12 dá 10. Então, daqui eu tiro que x igual a 10 dividido por 10. Então, o resultado dá x igual a 1. Ok? Então, é isso.